Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Teologia e Comunhão. Hoje vamos falar da figura intrigante de Miguel. Quem é Miguel? Quem é o arcanjo Miguel na Bíblia? Vale ressaltar que para estudar esse tema, bem como os outros, é interessante seguir o conselho do sábio Salomão. Ele disse assim: Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Então Salomão entendia que para compreender alguma coisa, ele deveria conectar os pontos, pegar várias coisas a respeito de um tema que ele esteja estudando, por exemplo, e fazer um apanhado geral, entender como cada texto, se tratando da Bíblia, contribui para o conhecimento definitivo, o resultado final. Para estudar um tema bíblico, nós temos que analisar o contexto, não apenas local, mas geral. Dessa forma, é válido pegar várias porções, se não todas as porções do texto bíblico, do material bíblico, que tratam de um tema. Dessa forma, nós vamos pegar textos que se tratam da pessoa do anjo, que falam de arcanjo, falam de Miguel. Isso é válido para o estudo, para construir o conhecimento, para não basear um conceito em apenas um texto. Vale ressaltar também que o entendimento de quem é Miguel não é particular de uma outra igreja. Esta é uma visão que vem desde os tempos rabínicos da igreja e perpassa por vários teólogos conservadores, sérios e comprometidos com a palavra. Não me refiro aos teólogos contemporâneos, que muitos deles são mais liberais, inclusive veem a Bíblia como mito, por exemplo. Mas aqueles que consideram a Bíblia como livro sagrado e se atêm ao contexto bíblico, a Bíblia como livro sério, esses sim pensam dessa forma, e óbvio, alguns não. Mas quem é Miguel? Quem é a figura intrigante de Miguel? Daniel capítulo 10, versículo 13, identifica Miguel como um dos príncipes, dos primeiros príncipes. O contexto é de guerra entre príncipes, mas é interessante que chama Miguel de um dos príncipes, um ser que não é humano, é sobrenatural, e esse termo ele aparece em outras partes da Bíblia, denotando alguém que está acima da realidade humana. Judas capítulo 9, identifica Miguel como o arcanjo. Na Bíblia não há nenhum outro tipo de arcanjo, somente um, o arcanjo. O que é arcanjo? Vem de arque, no grego, princípio, primazia, primeiro, que dá a ideia de alguém que é superior, de algum líder. Por exemplo, arqui-inimigo é o principal dos líderes. Então, arque é o chefe, o arcanjo seria o chefe dos anjos, o líder dos anjos. Interessante notar porque Miguel, no material bíblico, aparece como um ser que não é humano, como eu disse anteriormente, e aparece, por vezes, num conflito que nenhum anjo qualquer caberia. Um anjo comum. A palavra Miguel significa quem é como Deus, você já conhece isso. E lá em Apocalipse 12, versículo 7, diz que houve guerra no céu. Uma guerra que teve lá no céu, que entre Satanás e Miguel. Agora, a primeira coisa a refletir é, se Miguel for simplesmente um anjo qualquer, essa guerra não teria proporções tão cósmicas e sérias como teve. Nós, todos os teólogos, concordam com isso, que a guerra se dá entre Cristo e Deus. Satanás e Deus, Satanás e Cristo. Então, quem estava lutando ali, nesse grande conflito, é Deus. A pessoa de Deus, e a gente entende que é a pessoa de Cristo. Cristo estava lutando ali. É uma guerra entre Cristo e Satanás, que usurpar o lugar de Deus. Certo? Miguel tinha seus anjos. Miguel tem anjos. Miguel é o líder deles. Então, Miguel é um ser sobrenatural. Vale ressaltar que Josué, o sacerdote, ele encontrou com o mesmo comandante, Miguel, antes de uma decisiva batalha de Jericó. Ele estava orando, buscava incessantemente a Deus, e de repente apareceu Miguel e ele pergunta, Josué 5,13, És tu do nossos ou dos nossos inimigos? E o soldado respondeu, eu sou príncipe, olha a expressão, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Esse príncipe do exército do Senhor, lembra você de Daniel, certo?
é um ser sobrenatural e aqui é entendido como Deus, a própria pessoa de Deus. E ele continua, olha. Descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Você lembra de algum outro ser que disse essas mesmas palavras? Olha, o que estamos fazendo aqui é uma reflexão teológica séria. Porque quando Cristo diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou o que sou, todos concordam que quando ele está dizendo isso, ele está assumindo a autoria das palavras do Deus Jeová do Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta, quem és tu? Quem eu vou falar que o Senhor é? Ele fala, eu sou o que sou. E quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está assumindo sobre si a pessoa de Deus. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou aquele que conversou com Moisés. Eu sou Deus. Se isso é sério, e é, como todos acreditam, vamos aplicar o mesmo princípio para esse texto. Quem disse isso em outro momento? A mesma pessoa que conversou com Moisés. Quando Deus estava conversando com Moisés, Êxodo 3:5, ele disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Quem disse isso para Moisés? A própria pessoa de Deus. Então, Deus disse isso. Miguel, que é um ser sobrenatural, que é um ser que é uma realidade humana que não atende, que não suporta apenas um homem, uma criatura qualquer, que estava num conflito cósmico, liderando uma corte de anjos, guerreando contra Satanás, queria usurpar o lugar de Deus. É esse ser que agora, o príncipe dos príncipes, ou príncipe, do exército do Senhor, que diz, tira a cidade dos teus pés. A terra é santa. O lugar que você está é santo. Esse é o próprio Deus. A pessoa de Jesus disse que conversou com Moisés foi ele. E aqui, esse mesmo que estava conversando com Moisés, disse as mesmas palavras desse grande comandante, Miguel. Agora, alguns podem pensar, isso é heresia. Como é dizer que Jesus é um anjo? Como? Ele diz assim, eu sou o que sou, né? E depois Jesus disse, eu sou antes que Abraão existisse. Êxodo 3:2 diz que quem disse isso, e vale ressaltar, quem disse tira a cidade dos seus pés é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não é qualquer anjo. É o anjo do Senhor. É um anjo que recebe adoração. É um anjo que no material bíblico você vê que é um anjo que recebe adoração, que se apresenta como Deus, que se identifica com Deus, que as pessoas identificam esse anjo como Deus. Não é um anjo qualquer. Mas como eu dizia antes, poxa, será que é heresia? Um anjo? O que é anjo? Anjo literalmente significa mensageiro. Anjo é o mensageiro. Certo? Um anjo é o mensageiro. Dessa forma, Apocalipse diz, olha, ao anjo que está em Éfeso, ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em igreja tal. Por quê? É ao mensageiro, ao líder religioso que está ali. Dessa forma, nós somos anjos, somos mensageiros de Deus. Certo? Somos anjos. Eu, você que está me ouvindo, você que está me vendo, é um anjo. Para não ficar só nas minhas palavras, Tiago 2, versículo 25, em algumas traduções dizem que aqueles emissários, aqueles mensageiros que foram espiar a terra, eles são anjos. Os anjos que foram até a terra espiar. Porque anjo é emissário. Então, quando a gente fala que Miguel, o arcanjo Miguel, que não é qualquer anjo, o arcanjo Miguel é a pessoa de Cristo, é o próprio Deus, pela clareza bíblica, isso não é uma heresia, não está dizendo que ele é uma criatura. Simplesmente que é um mensageiro. E qual é? Nós temos vários mensageiros, mas qual é o mensageiro máximo de Deus? A pessoa de Cristo. Jesus disse, olha, eu vim revelar o Pai. Eu sou o Verbo. Diz João 1, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Cristo é a palavra. Cristo é o meio de comunicação de Deus com o homem. Cristo que é o mensageiro de Deus máximo, que desce a esse planeta. O Deus homem que morre. Ele é o mensageiro máximo. O supremo mensageiro, inclusive. Jesus Cristo e o Pai eram um. Vale ressaltar, vou ler 2 últimos textos para você. Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, versículo 9. Isso, 63, versículo 9. É interessante dizer assim.
8. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e lhes tornou o seu salvador. Deus falando. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. O anjo da presença de Deus salva. O anjo redime, ó. E pela sua compaixão ele os remiu. O anjo remiu, o anjo redime. Gênesis 48, versículo 16. Um anjo qualquer não faz isso, o anjo criatura não faz isso. Mas o anjo mensageiro supremo de Deus, o anjo do Senhor, que falou com Moisés, que é o anjo do Senhor, que Cristo assume essa pessoa, esse é o verdadeiro Miguel. Queridos amigos, dizer que o Miguel é pessoa de Cristo, um dos nomes que Cristo utiliza, não é torná-lo criatura. Cristo é verdadeiramente Deus, é plenamente Deus. Mas enquanto comunicação com a terra, com o homem, o Verbo se apresentava como Miguel, como arcanjo Miguel, o chefe, o líder, o supremo líder de Deus na terra. Querido, que Deus te abençoe. Se tem alguma dúvida, comente aqui embaixo. Estamos prontos para lhe atender, para lhe auxiliar e também para aprender com você. Deus nos abençoe e que o ministério do Deus Emanuel, Jesus Cristo, seja presente na minha e na sua vida. Salvação, poder de uma nova vida, vida eterna, vida abundante. Que Deus te abençoe.